Ação! São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Boa noite. Muito boa noite, com votos de que vocês estejam bem e com saúde. É com muita alegria, com muito entusiasmo, com o entusiasmo de sempre, que nós estamos aqui reunidas e reunidos nesta noite de hoje, para termos mais um momento de reflexão no âmbito do nosso ciclo de formação continuada em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva no IFSC. Apenas lembrando, né, hoje é o nosso 5º momento, nós já tivemos 4 momentos de reflexão. O nosso primeiro encontro, ele aconteceu lá em 2023, onde nós conversamos sobre justiça educacional para pessoas com deficiência, o que temos a ver com isso, com a professora Geisa, da UDESC. Depois, na sequência, nós tivemos a alegria de receber a professora Tatiana, do IFC, no momento em que ela falou sobre os 7 olhares sobre a pessoa com deficiência. O nosso terceiro momento foi tratado sobre tecnologia assistiva e deficiência visual, momento em que nós tivemos a grande alegria de receber a professora Ivani, do IFSC, nossa querida colega, uma das mentoras e organizadoras também deste ciclo, e também a professora Luana, do IFC, que nos agraciou com a sua presença e compartilhou conosco seus saberes. O quarto momento foi intitulado Contribuições dos Estudos da Deficiência para pensar a Escola do século XXI, com Mariana Agnesi. E hoje nós temos a imensa alegria de receber Daiana Zanelato dos Anjos, que vai falar sobre educação inclusiva e desenho universal para aprendizagem. Afinal, no que isso nos afeta? E para conduzir esse momento, eu chamo a querida colega, a professora Luciana Carrion, que vai ser a nossa mediadora dessa noite e que vai apresentar a nossa querida palestrante. Então, agradeço a nossa querida palestrante, a Daiana, né, pelo generoso aceite, por em meio a tantas atividades, né, ter a generosidade de estar conosco hoje. E agradeço a todos e todas, a colega Luciana, que também está aqui. A Luciana é uma das organizadoras desse ciclo, né, representando a DAI, né, a Diretoria de Assuntos Estudantis, e a todos e todas que, de uma forma ou de outra, trabalharam para que esse momento fosse possível. Ao nosso colega Jefferson, nosso colega Rogers, do Departamento de Formação, aos intérpretes de Libras, que estão conosco também, e a todos e todas que estão nos acompanhando, quer presencialmente aqui no Campus Florianópolis, ou também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigada, então, e chamo, então, a nossa querida colega professora Luciana para dar seguimento a este momento. Boa noite a todos. Como a nossa colega Eliane falou, sou a Luciana Carrion Carvalho, professora de Educação Especial no Instituto Federal de Santa Catarina, e é com imensa satisfação que estamos aqui hoje presente para mais um ciclo que estamos há 2 anos nessa frente de formação institucional, na perspectiva da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, eu sou uma mulher de estatura mediana, com branca, parda, com os cabelos na altura dos ombros, uso óculos marrom, estou com o cabelo solto
E estou de batom, com uma camisa cor de uva, uma saia. Estou agora apresentando a nossa querida colega, a Daiana. Ela é professora da Rede Pública Estadual, dotada no órgão central da Secretaria de Estado de Educação Técnica em Políticas Educacionais, licenciada em Matemática e Pedagogia pela UFSC e Uninter, respectivamente. Possui doutorado em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC e pós-doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática pela Unesp. Tem pesquisas em aprendizagem de matemática para cegos, desenho universal para aprendizagem, avaliações lidas para estudantes cegos e estudos da deficiência. Este ciclo, que vamos estar trabalhando um pouco com o desenho universal para aprendizagem, ele é de extrema importância para essa educação que estamos hoje trabalhando para se instituir na nossa instituição, né, da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, provavelmente, esse é o primeiro momento de outros que virão no próximo ano, nessa temática da DUA. Então, com vocês, professora, querida amiga, Daiana, sinta-se à vontade. Obrigada. Boa noite a todos e todas presentes e também online. Eu sou Daiana, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos bem curtos, sob o efeito de luzes. Uso um óculos de aro preto, com alguns tons em rosa. Tenho olhos verdes e hoje estou usando um vestido em tom de marrom e preto. Com essa audiodescrição, eu solicito também que sejam colocados os slides. Eu inicio fazendo um agradecimento para essas duas mulheres que conduziram o contato comigo, tanto a Luciana quanto a professora Eliane, que mediaram, né, todo o contato e me fizeram entender a necessidade, a possibilidade e a necessidade e a possibilidade de estar aqui hoje para falar sobre educação inclusiva e o desenho universal para a aprendizagem. E, não só isso, também fazer essa pergunta, no que isso nos afeta? E quando eu questiono no que isso nos afeta, eu também me coloco na pergunta. Afinal de contas, enquanto professora da Rede Estadual de Santa Catarina, que trabalhou 8 anos em classes inclusivas, de que forma a educação inclusiva, a educação especial e, propriamente, como pensar o desenho universal para aulas inclusivas na Rede Estadual de Educação Básica? Sei que aqui isso vai se expandir, não estamos falando só mais de educação básica na Rede Estadual de Ensino, estamos no IFSC, e podemos pensar para qualquer outra sala de aula também. Bem, feita essa pergunta, colocada esse tema, o que temos à frente, então, né? Eu iniciei essa fala, e também a professora Luciana iniciou a sua fala, fazendo uma audiodescrição. Mas por quê? Então, solicito que passe o próximo slide, porque, afinal de contas, nós fazemos uma audiodescrição. Então, antes de mais nada, por que eu preciso fazer uma audiodescrição enquanto eu estiver falando para um público online ou ao vivo? Por que isso é necessário? Para que precisa, né? A audiodescrição, primeiramente, é um direito legal, que está nessa lei federal, 10.098 de 2000, então temos uma lei antiga, né? E em alguns decretos federais, legislativos e assim por diante. Então, temos um direito legal. Mas, além desse direito legal, é importante refletirmos o quê? A audiodescrição, ela pode ser entendida como uma atitude anticapacitista. Mais à frente na apresentação, nós vamos entender um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essa opressão que é o capacitismo, essa opressão contra as pessoas com deficiência. Então, a partir do momento que eu faço a audiodescrição, eu estou fazendo isso no sentido de romper algumas barreiras.
Que barreiras são essas? Barreiras que a sociedade coloca para que a pessoa com deficiência viva de forma plena nessa sociedade. Então, estar aqui nesse auditório, fazer a audiodescrição, é fazer com que o que eu estou passando, o que eu estou colocando, seja acessível a todas as pessoas, com deficiência ou não. Mas vamos pensar, é só para a pessoa com deficiência visual que é pensada a audiodescrição? Não. Várias outras deficiências têm a peculiaridade, né, e a necessidade da audiodescrição. Então, essa audiodescrição é um fazer com. Então, um encontro misto entre as pessoas com e sem deficiência. A partir do momento que eu faço a minha audiodescrição, eu faço com que o outro perceba as características que eu estou colocando. Então, de certa forma, eu dou luz às características minhas que eu quero que o outro perceba. Dessa forma, eu me construo e o outro também constrói a imagem sobre a minha pessoa. Bem, pode passar, então, conduziu os slides. Antes de iniciar, então, propriamente o conteúdo, né, que nós vamos trabalhar, é importante dizer que não existe aqui a pretensão de dizer um caminho único, né, de apontar ou de indicar um caminho único, pois assim como nos coloca Chimamanda Adichie, a história única, ela cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentiras, mas que eles são incompletos. Então, tudo que eu coloco para vocês hoje, a minha forma de analisar essa problemática da educação especial e inclusiva, o desenho universal, a proposta, né, que é colocada com o desenho universal, não é o único caminho, não é o caminho primeiro ou único para a gente pensar a educação especial e a educação inclusiva, mas são ideias que podem ser utilizadas e que, a partir delas, muitas reflexões vão surgir para vocês também. Algumas pessoas aqui podem estar chegando nesse tema há pouco tempo, podem estar se apropriando agora da temática, então as reflexões vão surgindo e é nisso que a gente constrói, né, o nosso conhecimento também. Diante disso tudo, afinal de contas, de que lugar que eu falo e que experiência que eu vivo? Porque isso também vai fazer com que vocês entendam, né, a minha ideia, por estudar a educação especial e numa perspectiva inclusiva. Bem, como eu mencionei, eu fui professora da escola pública durante 8 anos. 8 anos na escola pública, mais 2 anos na escola particular. Na escola particular, eu atendi propriamente classes inclusivas com estudantes cegos. Então, foram 2 anos, né, de imersão na classe inclusiva com a questão da cegueira. Depois desses 8 anos na escola pública, eu ingressei, então, no órgão central da Secretaria de Educação. Trabalhei na gestão do ensino fundamental e agora, né, com políticas educacionais. Então, as classes inclusivas aconteceram, né, também no Estado, para mim. Então, alguns detalhes, algumas questões que eu trago aqui são exemplo das classes inclusivas do Estado, mas a gente pode, né, expandir essas ideias. E a minha ideia primeira, né, que surgiu na minha mente para estudar a cegueira, antes de pensar a educação inclusiva, eu tinha em mente a cegueira, foi que durante o meu curso de graduação em matemática, eu fiz a disciplina de Libras, que na época nem era uma disciplina obrigatória, ela era optativa, e lá nessa disciplina eu fiquei me questionando, tá bom, eu vou ter um estudante surdo, vou ter que dominar um pouco de Libras e tal, e também legislações, só que se esse estudante fosse cego, como seria? E aí eu comecei a olhar para o curso de graduação, para as possibilidades que eu estudava, né, daquilo que eu estudava, para as possibilidades que eu teria enquanto professora na sala de aula, e aí as coisas foram surgindo até eu desenvolver o TCC, lá na matemática. Tem um aluno cego, e agora? Onde eu critiquei propriamente a formação do professor de matemática, que eu estava recebendo e as condições, né, que os professores de matemática que já estavam atuando tinham. Então, foi essa a crítica. Algum tempo depois, eu ingressei no mestrado e no doutorado, onde aí eu estudei o livro de matemática em Braille. E
como a gente poderia fazer essa transcrição da tinta ao braille. O que isso causaria de impacto para esses estudantes. Então, nessa caminhada aí, que já faz algum tempo, né, temos aí quase 20 anos dessa trajetória, foram, né, surgindo inquietações frente à inclusão. Pode passar, por favor. E essas inquietações me fizeram, hoje em dia, trazer para vocês uma diferenciação que eu acho bem importante, que é a educação especial e a educação inclusiva. Afinal de contas, quando a gente fala de uma, a gente está querendo falar da outra, o que significa, né? Como é que a gente pode diferenciar? Então, vamos lá. Educação especial, ela é uma modalidade da educação básica. Então, é um modo diferente, né, para tratar de algumas diferenças que a educação básica tem, seja jovens e adultos, seja educação do campo. Essa, da educação especial, é uma outra modalidade. Ela é transversal. O que significa? Ela começa lá na educação infantil e vai até o ensino médio. Ela tem, no estado de Santa Catarina, nas escolas do estado, duas figuras importantes, bem marcadas, que é o segundo professor e o professor de atendimento educacional especializado. Tudo isso está na resolução, né, do Conselho Estadual de Educação, número 100, de 2016, e nessa resolução também são colocados o público da educação especial. Então, como que o Estado entende, né, quem são essas pessoas que podem estar dentro, né, da educação especial? Pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista, que desde 2012 também é considerado pessoa com deficiência, TDAH, altas habilidades e superdotação. Isso é o público da educação especial, não é propriamente quem o segundo professor atende. E lembrando, né, isso trata-se do estado de Santa Catarina. Então, quando a gente fala em educação especial, nós estamos falando em deficiência. Fica ali como palavra-chave, deficiência. E também, ainda, né, no slide anterior, nós olhamos muito para o professor de atendimento educacional especializado para dizer que ele, na educação básica, ele atende tanto complementando quanto suplementando. Na complementação, ele traz recursos didáticos possíveis para cada tipo de deficiência. E na suplementação, ele trabalha com enriquecimento curricular daquela pessoa com deficiência, para que, retornando, né, à classe em outro período, lembrando que o AEE ele é extra classe, né? Quando a criança retornar, ou quando o jovem retornar à classe, ele tem ali um recurso, ele tem uma possibilidade já pensada também por esse professor. Pode passar, então, para o próximo. No próximo slide, para a gente, né, complementar, aí a gente fala da perspectiva da educação inclusiva. Então, que as professoras já mencionaram antes, né? Estamos trabalhando na educação especial como modalidade numa perspectiva de educação inclusiva. Então, o que traz essa perspectiva para a gente? Gosto muito de usar a professora Clélia quando ela diz que a educação inclusiva ela serve para legitimar as diferenças. Nós temos a diferença, a diversidade humana, a diversidade é uma característica do humano, e aí, com a educação inclusiva, com essa proposta inclusiva, nós legitimamos cada uma dessas diferenças, seja ela em qualquer uma, né, das deficiências que a gente possa pensar, ou para além das deficiências também. Falando em matemática, aqui puxando um pouquinho, né, para a minha área de formação, nós temos na Sociedade Brasileira de Educação Matemática o GT13, que hoje já está trabalhando especialmente educação matemática inclusiva. Então, abriu, né, essa possibilidade, é como se fosse um eixo ali, né, na sociedade, que já trata de educação matemática inclusiva de forma bem ampla, né? Não só com deficiências, mas com gênero, com raça e por aí vai. Então, a diversidade, nesse caso, nessa perspectiva inclusiva, ela é uma característica humana. E nisso também, nessa discussão, dessa perspectiva, nós trabalhamos com a interseccionalidade, que é quando essas opressões ou essas diferenças, vamos dizer assim, elas se encontram.
gênero, raça, migrações, opressões, outras, né? E deficiências também. E também, dentro ainda dessa perspectiva, a gente traz o capacitismo, que, como eu falei lá no início, e a gente vai até abordar um pouquinho mais, é essa opressão contra a pessoa com deficiência. É um preconceito, assim como temos o racismo, temos o capacitismo, esse preconceito voltado à pessoa com deficiência. Vamos ver mais à frente que não somente contra a pessoa com deficiência, porque o capacitismo ele é estrutural. Então, ele vai para além também dessa discussão da deficiência. Muito importante também ainda, dentro da educação inclusiva, são as concepções de deficiência. Então, o que nós entendemos? Quais são os modelos que nos servem para entender como a deficiência foi compreendida ao longo do tempo, desde lá dos primórdios da sociedade até agora. Por que algumas questões ainda estão tão difíceis de serem explicadas em relação à deficiência, levando, né, o corpo em consideração? Como é que o ser humano entendeu o corpo lá nos tempos primitivos? Como é que ele entende agora? Esse corpo que falta, né, como a gente costuma estudar bastante nos estudos da deficiência. Ok? Para a gente perceber o quanto isso é importante, o quanto uma linha do tempo sobre a deficiência e sobre esse entendimento é importante, Sampaio e Ferreira nos colocam o seguinte: a forma como uma determinada sociedade entende a deficiência interfere definitivamente no modo que as pessoas com deficiência são tratadas. Ao longo da história do movimento político das pessoas com deficiência, conceitos e paradigmas foram e são alterados sistematicamente. Que conceitos são esses? Que entendimentos são esses? Que ao longo do tempo foram mudando e que às vezes nos fazem entender a deficiência ainda como falta, como déficit. Por que a gente ainda entende dessa forma? Então, vamos ver, né, o que a gente pode trazer, né, resgatar para vocês com o passar do tempo. No próximo slide, a gente tem aqui uma linha do tempo que vai dos primitivos, dos povos primitivos até a pós-modernidade. E aí, nessa linha do tempo, a gente tenta resgatar, tenta entender como é que o corpo foi entendido, o nosso corpo foi entendido na história da humanidade. Então, lá nos tempos primitivos, povos das cavernas ainda, nômades e assim por diante, o corpo era sinônimo de sobrevivência. Então, eu precisava do corpo para correr, para subir em árvores, para escapar de animais, para caçar. Então, quem não tinha alguma parte do corpo que faltava naquela época, ele era considerado um peso morto e um empecilho. E ele era deixado do grupo porque justamente não, entre aspas, servia para aquilo que era necessário. Se a gente caminhar um pouquinho no tempo e chegar na antiguidade, lá na antiguidade a gente tinha muito comum as guerras. Guerras para conseguir terra, guerras por qualquer questão. Mas nesse tempo, principalmente na Grécia, nós tínhamos o corpo como sinal de beleza e de perfeição. Então, tudo era medido, tudo era muito certo, muito justo. E o corpo, nessa época, ele era necessário para que os povos pudessem guerrear. Então, homens fortes, mulheres fortes poderiam guerrear. Se faltasse, entre aspas também, uma parte do corpo, o que acontecia? Acontecia já logo na infância os infanticídios. Então, as crianças eram jogadas de precipício ou mortas porque alguma coisa faltava. Logo na seguida, nós vamos trabalhar um pouquinho melhor o mito do leito de Procrústoro, para entender como essa sociedade daquela época tinha essa questão da norma, do padrão e da beleza bem estabelecida. Caminhando no tempo, chegamos na Idade Média. E aí, na Idade Média, a gente chega e fala logo de religiões. De religião, de religiões. E a dicotomia que existia naquela época entre o corpo e a alma. Existia também a questão que todo aquele que era diferente, todo aquele, né, que possuía um corpo diferente, seja cego, seja uma pessoa que não escutasse, ele era considerado pecador. Ou a família, né,
pecava, então ele tinha nascido daquela forma, era o entendimento, né, da época, ou então a própria pessoa, que seria, né, o pecador. Nos entendimentos daquela época, era dessa forma. Existe também algumas questões dos milagres da Bíblia, né, que a gente também poderia verificar na questão de a pessoa, naquela época não existia o cadeirante, né, mas que fizesse caminhar, que fizesse enxergar. Claro que a gente não está criticando a religião propriamente, mas estamos para a gente poder pensar que muito se fazia para chegar numa normalidade, né? Chegar naquilo que era tido também como um normal. E essa palavra normalidade a gente precisa gravar, porque mais à frente a gente também vai explorar um pouquinho. Chegando na gente, digamos assim, propriamente, na pós-modernidade, nós trabalhamos, então, com 3 grandes conceitos: a normalização, a integração e a perspectiva, que ainda estamos caminhando, né, de inclusão. E aí se junta um importante ingrediente, que é o modo capitalista de existir. O modo capitalista de existir olha para o corpo de que forma? Corpos que vão produzir, corpos que vão gerar trabalho. E aí, para a gente olhar para a deficiência, a gente precisa trazer esse aspecto do capitalismo também para resgatar essa necessidade de produção e de uma produção que acontece sempre normalizada também, né? Eu vou poder trabalhar, mas eu tenho uma peculiaridade. Tudo bem, tem a sua peculiaridade e trabalha, né? Nem sempre o modo capitalista enxerga dessa forma. Bem, entendido, então, essa linha do tempo, a gente resgata ali o mito do leito de Procrusto, porque é uma questão, um mito interessante para a gente pensar a normalidade, pensar o normal. O que acontecia? Na cidade de Atenas, um sádico, né, um homem sádico, construiu uma cama de ferro com medidas ideais. Lembra como eu falei para vocês, né, que as medidas ideais eram uma característica daquela época. Construiu essa cama com essas medidas ideais e as pessoas que adentravam na cidade, elas tinham que ser submetidas a entrar nessa cama. Se elas fossem menores, elas eram esticadas até chegar ao tamanho ideal. Se elas fossem maiores, elas tinham as partes cortadas. Por quê? Em prol da perfeição, do padrão, da norma. Era isso que acontecia. É um mito? É um mito. Mas serve para que a gente pense que tipo de normalidade, que tipo de padrão, que tipo de tamanho a gente exige, seja, né, não somente pensando em deficiência, mas nas mais variadas situações. Essa questão, pode voltar um pouquinho, por favor? Essa questão, então, da normalidade, do padrão de normalidade, surgiu na história para a gente com Francis Galton, até um pouquinho antes dele, mas também com um estatístico, que estudava as curvas de normalidade, ele chamava assim, para estudar características humanas da eugenia na Segunda Guerra Mundial. Então, essa palavra normalidade vem da estatística e vem dos estudos de atributos físicos ligados também a uma certa normalidade. Então, a palavra, né, foi cunhada dessa forma, claro, né, vem de uma outra área, mas a gente sempre vai interpretando, né, e a palavra, ao longo do tempo, ela tem um peso, né, ela vai tendo o seu valor ao longo do tempo ou perdendo também o seu valor ao longo do tempo. Hoje, já se enxerga, já pode se compreender de outra forma. Para isso, aí pode seguir no próximo slide, com essa linha do tempo, né, que a gente fez, que a gente conseguiu chegar até aqui, é importante colocar algumas fases da educação especial. E essas fases, elas se conectam com cada uma das fases mostradas anteriormente no tempo histórico. Então, nós temos que fase? O tempo do extermínio, lá, né, dos primitivos, temos o tempo da segregação, temos o tempo da integração e temos o tempo da inclusão, que é a atualidade, é aquilo que a gente ainda, né, está buscando. Ligado ali ao extermínio, nós temos propriamente a morte, as pessoas elas eram mortas, né, dependendo da situação ali da deficiência. E se olhava
de forma individual para aquela pessoa, ou seja, a pessoa com deficiência se olhava individualmente e se excluía, né, se exterminava da sociedade. Na segregação, no momento ali da segregação, a gente vai ver posteriormente também, essas pessoas elas eram colocadas, pessoas com deficiência, em manicômios. Então, nesse momento, a gente pode pensar também na palavra pecado, que é muito relacionada, e os asilos e os abrigos, e muitas vezes manicômios também, que essas pessoas eram colocadas para se fazer o quê? Para também excluir da sociedade aquele que não era normal. E aquele também que a gente pode pensar que a sociedade não conseguia dar conta. A sociedade do jeito que era, vamos dizer, ainda do jeito que é, não conseguia dar conta. Então, ela fazia o quê? Ela segregava. Depois, a integração. Na integração, a gente fazia o quê? Lá em 1970, 60, mais ou menos, as escolas tinham as classes especiais. Então, se integrava, se colocava na escola, mas se separava numa sala, numa classe especial. E aí a gente pode pensar tanto, né, na deficiência entendida como doença, como também numa passividade daquele aluno, porque ele estava separado, convivendo com pessoas com deficiência, não convivendo com o fazer com, né? Que é o fazer com é o quê? Pessoa com e sem deficiência convivendo na mesma classe. A gente chega na inclusão, no último, né? Último momento ali da pós-modernidade, e aí a gente liga a palavra diversidade para entender que o ser humano é diverso, né? Diversidade como característica humana, e também a palavra inclusão e essa perspectiva que a gente tem discutido aqui se liga à palavra, né, ao termo direitos humanos. Entra muito a questão da justiça social, dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para aí a gente poder cunhar, né, a palavra inclusão e também não só cunhar a palavra, as ações, né, as possíveis ações. Então, na sequência, a gente retorna, né, um pouquinho ainda à questão da normalidade, porque ela faz realmente a nossa cabeça estar sempre pensando, né? Temos aqui essas duas imagens, elas foram retiradas do texto Vigiar e Punir, do Foucault. Na primeira imagem, que está à esquerda, nessa régua que essa mulher segura, fica um pouco acima da cabeça das crianças, está escrito: esta é a regra para a retidão. Então, se aceita uma retidão, uma regra. Existe uma regra para a retidão. E os que não estão dentro dessa regra, o que acontece? Lá na imagem à direita, nós temos uma árvore um pouco torta, que está sendo forçada próximo a um outro tronco que está reto. Pensamos de novo na retidão. Então, a árvore também sendo chegada, né, próxima a esse tronco e buscando uma retidão. Mas fica a pergunta ali do final: qual é a nossa referência? O que é ser normal? Que retidão que é essa que a gente está querendo? Que sociedade é essa que temos e que retidão é essa que queremos? Não somente, né, no estudo ali de Vigiar e Punir, mas o Foucault também fez um livro chamado Os Anormais, onde ele trabalhou também muito a ideia com centros psiquiátricos. Então, ele percebeu que os manicômios também eram o local da pessoa com deficiência, muitas dessas pessoas estavam ali, então se confunde aí, né, a doença e a pessoa com deficiência. E, novamente, se percebe a retirada do convívio social dessas pessoas que poderiam estar inseridas, né? Para além dessa retirada, nós podemos pensar na nossa sala de aula. De que forma nós estamos segregando? De que forma nós estamos colocando de lado do convívio dos outros as pessoas com deficiência? Ok? Como nós temos pensado a nossa sala de aula? De que forma que essa retidão ali muito colocada ainda está acontecendo na sala nos dias de hoje? Então, é para a gente pensar, né? Fica a pergunta lá do começo, né? Às nossas salas de aula. Então, também me coloco nessa mesma questão. Me faço também essa questão.
E para que a gente, com aquela linha do tempo mostrada, com aquelas palavras centrais, possamos entender os modelos que nós temos hoje de deficiência, né, os entendimentos, eu trouxe para vocês 2 grandes modelos para a gente discutir. Eles são 4 hoje, mas nós vamos discutir tanto o modelo biomédico quanto o modelo social. O que significa o modelo da deficiência? É o entendimento, é a compreensão que se tem sobre deficiência. No modelo biomédico, a deficiência ela é entendida como uma desvantagem natural, ou seja, falta alguma coisa, aquele ser humano tem um déficit, ele não enxerga, está faltando. Por quê? Porque a pessoa está olhando para o corpo propriamente. Então, o modelo biomédico centra nesse corpo lesionado e busca a normalização das pessoas, tanto que se menciona muito, se fala muito na reabilitação das pessoas também nessa questão. É uma questão propriamente biológica, então está no corpo, pode ser considerado um azar ou um mal trágico daquela pessoa. Teve um mal trágico e tem deficiência. Rompendo esse modelo, nós temos o modelo social. Indo um pouquinho além, né, desse modelo, nós temos o modelo social. Tá, professora, mas o modelo biomédico é totalmente ruim? Não, ele não é ruim, porque se a gente acompanha na história, ele foi útil para romper uma ideia que vinha do pecado, do problema, da questão moral que existia antes, né? Religiosa moral de antes. Então, ele é também útil, né? Ele é algo que faz com que a gente entenda como a sociedade compreendeu. Mas agora nós temos o modelo social. Já faz algum tempo, né? Modelo social de primeira geração. Ele diz o quê? Deficiência é diversidade humana. Então, nós não estamos mais olhando para o corpo, nós estamos olhando para uma sociedade que impõe barreiras para esse corpo com deficiência. Então, não centra mais nessa pessoa com deficiência, e sim na sociedade que está ali, colocando barreiras para que essa pessoa viva de forma plena, de forma como todas as outras pessoas, né? Esse modelo surgiu com o ativismo das pessoas com deficiência, por essa liga, né, Liga dos Lesionados Físicos contra a Segregação, lá na década de 70, mais ou menos. Caminhamos muito, né, muito tempo, tivemos outros estudos aperfeiçoando esse modelo. Pode passar o próximo slide, por favor. O próximo modelo, que é o modelo de segunda geração, ele traz nos estudos feministas algumas questões aí que vão ampliar essa discussão do que hoje é chamado de estudos sobre a deficiência. Ele amplia nos seguintes pontos, trazendo a interseccionalidade, que eu mencionei lá no início, que é pensar a deficiência na questão da raça, na questão do gênero, com outras opressões, vamos dizer assim, e também pela ética do cuidado, que é também entendida como um paradigma, a ética do cuidado, porque muitas vezes a gente acha que estar cuidando é ser assistencialista. Eu vou levar ao banheiro, eu vou fazer um cuidado especial, e não é nessa ideia, né? A ética do cuidado, ela tem uma outra questão envolvida, que é uma questão que a gente vai, daqui a pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho melhor. Para além disso, os estudos feministas também nos ajudaram, né, a entender um pouco melhor a deficiência, quando esses estudos começaram, né, incorporaram ali ao modelo social de primeira geração, e também a experiência da deficiência pela ideologia capitalista, como eu mencionei para vocês. O que o capitalismo faz com que a gente possa entender melhor, né, a deficiência? Os outros ingredientes que eu chamei foi a interdependência, que é a questão base de que não vivemos sozinhos, precisamos do outro para existir, e a pessoa com deficiência também, da mesma forma. A emergência do corpo com lesão, né, de olhar para esse corpo, mas também para as barreiras. E ali aquela questão paradigmática, né, que é o cuidado, o caritativo versus o cuidado como sobrevivência. Porque existe muitas pessoas com deficiência que precisam do cuidado propriamente para sobreviver, com deficiências severas, que precisam que alguém, né, cuide, tenha um outro tipo de cuidado.
mas para outro tipo de deficiência que não é essa, o cuidado não é assistencialista, né? Não é vou levar o meu aluno até o banheiro, isso é ser professora de educação especial. Então, não é esse cuidado que a gente está falando. Então, vamos entender um pouquinho melhor, né, de que ética do cuidado é essa que os estudos feministas também nos colocaram, através de outro mito. E aí eu vou ter que ler para vocês entenderem um pouquinho essa fábula de Higino. Ela diz o seguinte: certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado, que era o nome de uma entidade, vamos dizer assim, viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado, pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá, pois, de volta esse espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo, receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Essa criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. O que a gente pode concluir, né, de toda essa fábula aí? Que o cuidado, ele humaniza e ele dá contorno ao humano. Então, ele é importante, ele é primordial. É a partir dele a abertura para toda a alteridade. O que é a alteridade? Eu entender o outro, para que o outro possa me entender também, me colocar muitas vezes no lugar do outro, nem sempre isso é possível, né? Se eu tentar me colocar no lugar da Luciana, nas características dela, mas um entendimento do outro, uma possibilidade de enxergar para além do que aquele corpo ali está dizendo também. Essa também é uma ideia do cuidado. E uma preocupação e uma responsabilidade com o outro. Preocupação e responsabilidade talvez sejam duas palavras que o professor deva levar muito em consideração. Afinal de contas, está sob a sua responsabilidade a aprendizagem desse estudante. Então, a ética do cuidado, que a partir dessa fábula, né, aqui é contada, ela pode ser estendida não somente, né, nos estudos da deficiência, mas como também uma prática pedagógica propriamente na sala de aula, né, para todos os professores. Fechando, então, o quadro geral dos modelos de deficiência, como eu mencionei, trabalhamos aqui o médico e o social, claro, de maneira bem rápida, né? Temos, então, o religioso-moral e o biopsicossocial. E aí eu fiz uma pergunta que não vai ser solucionada agora, né? Mas que vai ficar para que vocês possam refletir também. Que modelo prepondera? Ou há vários modelos em vigência? Numa mesma escola, numa mesma sala de aula, ou entre professores, que modelo desses aqui prepondera? Eles enxergam a deficiência como falta? Ou eles enxergam a deficiência como uma condição daquela pessoa, uma condição humana? O que acontece, né, nas nossas escolas? O que esses modelos aqui podem nos dizer sobre o funcionamento e sobre o entendimento das pessoas da escola sobre deficiência? Então, fica, né, para que vocês possam também refletir sobre essas ideias. E agora, propriamente, a gente chega no capacitismo. Depois de entender pela linha do tempo os modelos de deficiência, e
buscar, né, aí com perguntas, se questionar a todo momento como a gente compreende a deficiência nas nossas realidades, na nossa escola, nós vamos falar propriamente dessa opressão estrutural, desse preconceito estrutural, para que a gente entenda se aquilo que a gente faz não demonstra um entendimento ainda equivocado sobre a deficiência, né? Uma necessidade ainda dessa ética do cuidado, né? Desse olhar para o outro ainda que ainda é necessário, né? Então, é importante trazer que o censo de 2010 aqui no Brasil está um pouco desatualizado, mas ainda trazia para a gente, naquela época, 24% das pessoas do Brasil com alguma deficiência. Claro que é importante a gente lembrar, podemos nos tornar pessoas com deficiência ao longo da vida também. Você já pensou nisso? Aqui nós temos as pessoas com deficiência, declaradas ali, vamos dizer assim, né? Mas você já pensou que poderia se tornar uma pessoa com deficiência ao longo da sua vida? Como isso seria? Aí a gente traz ainda, né, algumas palavras soltas aqui, mas para refletir, a ideia do corpo perfeito, o corpo normal, que os estudos da deficiência, né, ou essa outra disablismo, né, essa outra palavrinha, foram trazendo aí para a gente refletir, como eu mostrei anteriormente, a normalidade, o corpo normal, a perfeição. Que a deficiência, para muitos, como a gente pôde perceber, ela é entendida como incapacidade, desqualificação e menor-valia, que a gente precisa tolerar, mas não celebrar. Diz o escritor Jorge Luiz Borges, que é um escritor cego argentino, que a deficiência ela é uma condição humana, que é a condição humana dele viver. Por que não celebrar se é uma condição humana? Por que a gente diz ainda, então, vou tolerar? Ah, tem o cadeirante que está chegando, vou tolerar. A gente arruma um canto para ele. Muitas vezes é isso que a gente fala, né? Para essa ideia de capacitismo, né, entendida, então, como um preconceito, a gente faz a definição por um olhar, vamos imaginar assim, né? Um olhar para essa definição. O capacitismo seria uma leitura social em que a pessoa com deficiência é vista como não igual. E aí fica, né? Não igual, mas igual a quem? Novamente estamos colocando a referência. Temos aí igual, mas igual a quem, né? A deficiência ela é entendida como um estado diminuído do ser humano, como algo negativo. Capacitismo como um julgamento moral. Então, eu estou olhando para essa pessoa e estou considerando que ela é menos do que outra, que ela tem falta, que ela tem déficit, que ali naquele corpo falta alguma coisa, né? Pode passar, aqui são informações também, conhecimento de textos, né, que seria interessante que vocês que querem aprofundar no tema possam buscar, mas aí ficam palavras-chave aqui para a gente discutir do capacitismo e da nossa sociedade. Um sistema de opressão estrutural, uma discriminação por motivo de deficiência e a corponormatividade. Então, o sistema de opressão natural é que esse sistema do capacitismo, ele age influenciando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir e o nosso jeito de sentir. Porque muitas vezes a gente não percebe e está cometendo uma atitude anticapacitista, capacitista, na verdade. A discriminação por motivo de deficiência vai fazer com que a gente entenda que o capacitismo, ele trata, sim, desse preconceito contra a pessoa com deficiência, mas que ele não se restringe a só essas pessoas. Os estudos e esse entendimento, como questão de opressão estrutural, vão para além da deficiência. E a questão da corponormatividade é buscar ainda, né, esse ideal de estética, esse ideal de perfeição, esse ideal, muitas vezes, de capacidade funcional, a capacidade do corpo de funcionar, de ter alguns funcionamentos, funcionalidades ali, né? Então, caminha. Temos aqui, né, um trio, vamos dizer aí, de termos que vai fazendo com que a gente vá construindo, então, essa nossa ideia sobre o capacitismo, né? Pode passar o próximo slide.
Para a gente poder entender mais a fundo e poder compreender até mesmo nas atitudes e nas ações e nas falas principalmente, separei aqui para vocês, fiz 2 perguntas, claro, né? Como o capacitismo se deflagra na sociedade, em que isso me afeta e como eu posso afetar o outro. Palavras, frases, né? Direcionamentos, às vezes, que a gente faz. Eu posso fazer isso diretamente, com termos pejorativos, com olhares ofensivos, com afastamento corporal e com infantilização. A gente já vai ver alguns exemplos. E de forma indireta, com comportamentos protetores, com exaltação à capacidade de superação da pessoa, com exclusão. Então, em palavras, né, em frases, como é que a gente pode ver isso? Práticas e atitudes anticapacitistas. Então, aqui a gente vai falar na atitude anticapacitista, no contrário, né? Não usar, portador. Então, esse termo portador é a carteira da gente, a gente porta a nossa carteira. A deficiência, ela é uma característica, né? Ela é uma condição humana. Então, a palavra portador, ela já não se encaixa mais. Então, esse cuidado. Não são pessoas especiais nem iluminadas. Então, eu não tenho um aluno especial. Eu tenho um aluno com deficiência. Eles não são especiais, não são iluminados, não se superam porque estão chegando na escola, como muitas vezes a gente escuta. Nossa, que superação, você chegou na escola. Você vem para a escola. Ou usado de modelo, né, de exemplo, para um outro aluno que não tem deficiência. Olha ali, ó, ele não caminha, mas ele veio. Então, isso são atitudes, ações, pensamentos, né, que a gente comete, muitas vezes não percebe. Não são pessoas especiais ali, em especial para muitos professores que ainda consideram dessa forma, né, os seus estudantes. Também não usar, superar a deficiência. Nós não estamos tratando a deficiência como superação. Ela não deve ser superada, ela é uma condição humana. Se eu sou pessoa cega, eu sou pessoa cega. Eu não vou superar a minha cegueira. Eu não vou superar a surdez. Ela é a minha condição. Assim como é a minha condição ser professora que usa óculos. Eu não vou superar essa condição. Ela já está comigo, né? Sequência ali. Ajudar quando necessário. Não precisa se fazer presente sem a pessoa com deficiência solicitar, né? Essa também é uma questão importante. Não elogiar do tipo, nem parece que tem deficiência. Ou seja, como assim? É a condição da pessoa. Como assim não parece que tem deficiência? Dando a entender que o normal mesmo era não ter, né? Não ter deficiência. Não pergunte, como você consegue fazer isso? É também ofensivo, né? E não fale, mesmo cego você é tão inteligente. Então, é a mesma coisa que dizer, mesmo pessoa que usa óculos, você é tão inteligente. É a mesma questão. Então, olha aí, né, as várias frases, as várias colocações que a gente muitas vezes se vê falando e não percebe, né? Na sequência, nós temos 2 slides que fizeram parte, né, de uma campanha que foi feita no Ministério dos Direitos Humanos, e eles divulgaram também, né, sobre o capacitismo, essa campanha de combate. E aí eles mencionaram algumas das frases que eu coloquei ali para vocês, né, a situação da infantilização, a comunicação que deve ser direta com as pessoas. Por exemplo, está chegando uma pessoa cega perto de mim e ela está acompanhada, né, tem uma acompanhante, eu me direciono ao acompanhante e não à pessoa cega. Então, é importante que essa comunicação seja direta. A pessoa responde por ela. Então, que ela seja direta. No próximo, nós temos também, no próximo slide, nós temos aí, ó, não use características das pessoas com atribuições pejorativas, do tipo, se fazer de surdo, parece que é cego, dá uma de João sem braço, deu mancada, está muito autista, fingir demência, que tanto temos escutado. Então, são todas expressões preconceituosas
e devem ser excluídas do vocabulário, né? E não desumanize, né? Nunca use palavras ofensivas, preconceituosas ou condescendentes com inválido, como inválido, doente, especial, anjo, né? Que durante muito tempo também, ao longo dessa nossa história, muitas pessoas cegas foram consideradas como iluminadas ou como anjos. Então, não vamos desumanizar, né? São pessoas. Antes de tudo, né? Antes de com deficiência, elas são pessoas. No próximo slide, para também a gente poder embasar na lei e entender, né, como o capacitismo é colocado, a gente pode usar como referência, vamos dizer assim, a Lei 3.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ali são mostrados direitos e liberdades que são fundamentais, tanto da inclusão quanto da cidadania. Aí, aqui, né, eu ainda coloquei mais algumas barreiras, vamos dizer assim, que a sociedade coloca para essas pessoas, mas essas situações a gente vai expandir, né, quando a gente falar de desenho universal. É importante ainda a gente mencionar, como o autor Scliar coloca, que a deficiência ela não é uma questão biológica, e sim retórica social, histórica e cultural. Então, ela foi sendo construída, e não é aquilo só propriamente do corpo da pessoa, né? Essa frase é importante, talvez só essa frase daria uma palestra completa, né? Mas ela está aqui justamente para que a gente possa seguir adiante pensando nisso, né? Não só o corpo, mas a retórica social, a história, como a gente bem viu aqui, e a cultura. Tudo isso foi construindo esse entendimento que a gente tem hoje sobre deficiência também. Para dar continuidade, e que eu acho bem importante, vamos propriamente falar da educação agora, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu considero importantes para a gente pensar. Que podemos nomear de correlação linear, se fala o seguinte: se ano passado eu tive dificuldade em trabalhar com um estudante com paralisia cerebral, então eu vou ter dificuldade em trabalhar com toda e qualquer estudante com paralisia cerebral. Então, essa é a questão de uma professora com, né, pode ser pouca prática, teve esse primeiro contato e generalizou. Então, para as outras, também vai acontecer do mesmo tempo. Como se toda a deficiência se enquadrasse também dentro de uma só questão. A paralisia cerebral se dá de N formas. Hoje em dia, nós podemos falar, acho que essa palavra surgiu com autismo, mais propriamente, mas nós temos espectros também da paralisia cerebral. E dentro da deficiência, a gente pode usar muito bem essa palavra e para romper, né, com essa correlação linear que foi apontada. Segundo, delegação a especialista, que é o seguinte: vamos colocar essa cega na sala da professora Joana, porque ela sabe trabalhar com esse tipo de estudante. Então, eu coloco apenas para a Joana e impeço que, por exemplo, a Ruth trabalhe com essa aluna cega e possa evoluir na sua prática pedagógica inclusiva também. Então, existe, né, essa delegação a especialista. E a pouca consideração, que é o seguinte: quando a professora percebe que a tarefa de casa foi realizada por uma adulta e não pela estudante, mas não se faz nenhuma sinalização sobre isso, ou ainda, quando numa avaliação a professora faz as correções e apontamentos que poderiam potencializar a aprendizagem da estudante com deficiência, por considerá-la incapaz de se apropriar daquele conteúdo. No caso ali, a professora não faz as correções. Ela não corrige, não faz apontamentos na prova, porque ela considera que essa pessoa mesmo ela não vai aprender, ela não tem condições de aprender, então deixa dessa forma. Ou ainda, como a gente vê muito, vamos dar 7 e vamos aprovar. Essa eu acho que também, né, temos também como entender isso e pensar sobre isso. Obrigada. E agora, para que a gente possa dar continuidade e pensar uma proposta inclusiva, uma proposta de eliminação ou de diminuição de barreiras, eu faço a seguinte pergunta, para poder tomar uma aguinha.
Como pensar a inclusão e a acessibilidade? E agora, né? Como pensar a inclusão e a acessibilidade? Tem uma resposta? Não. Tem um caminho único? Também não. São vários, né? Na sequência, então, a gente pode perceber que, para falar de desenho universal da aprendizagem, a gente não vai falar diretamente de aprendizagem. A gente vai começar falando de desenho universal. Ou seja, é uma acessibilidade de forma ampla. Foi pensado de forma ampla em algumas discussões mundiais, em que, na época da Segunda Guerra Mundial, várias pessoas se tornaram pessoas com deficiência. Eles não eram pessoas com deficiência, mas se tornaram. Então, começou a surgir discussões para pensar produtos acessíveis, formas acessíveis dessa pessoa trabalhar, maneiras também dessa pessoa trabalhar. Lá na década de 70, bem depois, surgiu, então, a Lei de Reabilitação Profissional, para trazer essa pessoa, né, para o trabalho. Claro, aí a gente já coloca novamente a questão do capitalismo, né? Faz pensar novamente. Aí, com isso, lá na década de 90, na Universidade da Carolina do Norte, Ronald Mace, que era um cadeirante, que usava, inclusive, aparelho para respiração, ele era um arquiteto, ele começou a produzir, também nessa ideia, né, de homem padrão, produtos acessíveis para todos. A ideia do Mace era fazer o rompimento dessa ideia de homem padrão, homem normal. Então, né, nisso que a gente pôde perceber aqui, claro, aqui eu estou trazendo apenas tópicos, né, para a gente conseguir entender. No próximo slide, a gente vai ver que, então, primeiramente, a sociedade, como um geral, pensou numa acessibilidade de forma ampla e construiu e cunhou o desenho universal. E depois, bem depois, lá em 1999, nós fomos pensando num desenho universal para a aprendizagem, ou seja, voltado à educação. Então, que pudesse eliminar ou diminuir barreiras metodológicas. Como é que a gente vai fazer com que a grande maioria das pessoas da sala pudessem aprender, da sala de aula ou da escola, vamos dizer assim, né? Então, o desenho universal para aprendizagem, ele foi, os principais autores, né, os idealizadores, David Rose, Anne Meyer e David Gordon. Eles trabalharam nesse centro tecnológico especial, no CAST, né, como ele é chamado, e a partir disso eles foram pensando como essas barreiras que a sociedade coloca e que propriamente a escola coloca também, elas poderiam ser rompidas, eliminadas, diminuídas. Como é que isso poderia acontecer? Pode passar o próximo slide, por favor. O DUA, então, pensado em barreiras metodológicas, ele tem muita ligação com o currículo escolar. Mas, aí nessa palavra, a gente tem que tomar cuidado com... Não é um currículo facilitado ou um currículo adaptado. Eu vou fazer a minha prova com 10 questões, mas para a pessoa com cegueira, eu vou fazer com 5, porque aí eu estou facilitando. Então, não é esse tipo de currículo. Ou eu vou adaptar o material para a pessoa com autismo, mas esse material só serve para ela, não serve para o restante da sala. Não, a ideia do desenho universal para aprendizagem é que a gente possa, então, trabalhar uma flexibilização e um redesenho para que a gente possa usar para toda a sala, para que a gente possa utilizar o mesmo currículo redesenhado, remodelado, a partir de um olhar, de um perfil dessa sala de aula, para que todos possam aprender. Aí a gente pode levar em consideração, né, que a gente está tentando fugir da ideia de homem padrão e do conceito de normalidade, e reconhecer o estudante como um ser único. Então, eu tenho uma pessoa dentro da sala de aula, eu tenho várias pessoas e cada uma delas com as suas características particulares, com as suas especificidades. E aí sim a gente pode, né, tentar uma flexibilização e um desenho desse currículo. Bem, na continuidade, aqui eu trouxe uma engrenagem muito bacana do trabalho da Quitel, de 2024,
Esse trabalho da Qutel, ela coloca 3 grandes engrenagens funcionando juntas, que são, né, o trabalho colaborativo, a perspectiva da inclusão e o desenho universal para aprendizagem. Então, aí a gente já está colocando, né, alguns elementos que são importantes e que vão funcionar para o desenho. Ali, olhando para essa questão, né, para essa primeira engrenagem do trabalho colaborativo, vem o primeiro ponto. Professor regente em articulação com o professor da educação especial. Então, seja professor da educação especial ou professor de AE, mas que exista a conversa entre eles. Uma divisão de responsabilidades e uma rede de apoio à docência inclusiva, que possa existir essa rede. Então, essa atitude de hoje, né, essa nossa ação, esse ciclo formativo, já está considerado, né, já pode fazer parte dessa rede de apoio à docência inclusiva. Até onde esse ciclo chega, né, até onde ele pode alcançar, é o que a gente discute, né? Que tipo, né, que profissionais que vão ter também acesso a esse material, a essas ideias, a essa reflexão. Na outra engrenagem, nós temos a engrenagem da inclusão. Então, ali, primeiro tópico, conhecer o outro, elaborar um perfil do estudante. Esse ponto a gente vai trabalhar mais à frente. Práticas com múltiplos meios de engajamento, representação e expressão. Também são características muito próprias do desenho. Do desenho universal para aprendizagem. Eu vou representar de outras formas, eu vou me expressar com esses alunos de outras formas, eu vou cobrar na minha avaliação, no meu processo avaliativo, formas diferentes também de avaliação de aprendizagem, para que eu possa fazer com que esse acesso à aprendizagem chegue a todos. E, muito importante, não buscar o ajuste do estudante ao contexto. Então, eu não vou ajustar aquele estudante ao contexto, fazer com que ele caiba no contexto, mas sim o contrário, fazer com que esse contexto possa se redesenhar para receber também esse estudante. E na outra engrenagem, ali nós temos 2 tópicos, né? Na engrenagem própria do desenho universal, o que a gente pode trazer aqui de antemão? Diversidade como força para avançar. Então, nunca trazendo que essa diversidade é uma questão que pode dificultar a aprendizagem ou diminuir essa aprendizagem. Variabilidade, ou seja, variabilidade tanto de espaços para que a aula aconteça, como também de conteúdos e de expressão que esse conteúdo pode ser trabalhado ou pode chegar até o professor. Educação para autonomia, então isso, para além de pensar a pessoa com deficiência, é a formação integral do sujeito, né? A gente forma de forma integral para que ele alcance a cidadania, é assim para qualquer pessoa. E minimizar as barreiras à aprendizagem e cada um ao invés de todos. Eu acho que isso aqui fica, né, como bem importante, cada um ao invés de todos. Então, pensar nesse todo, mas também pensar que dentro desse todo tem o cada um, cada pessoa, e cada característica, e cada condição, né? Lá no outro ponto, também ainda no desenho universal, nessa engrenagem, a ação colaborativa dos professores, a integração do PPP da escola, a formação e a pesquisa na escola, que é também muito importante, e a flexibilidade curricular, né, que é também esse redesenho. Eu tenho um currículo pronto, mas agora eu preciso redesenhar, eu preciso rever com algumas alterações. Tudo isso aqui que a gente tratou, né, até agora, o desenho universal, ele também tem percepções científicas de como o ser humano aprende. Então, para considerar o desenho universal, para criar essa ideia de desenho universal para aprendizagem, foi levado em consideração estudos de Piaget, de Vygotsky, de Bloom e de muitos outros estudiosos. Então, nós estamos falando realmente aqui de dados científicos e que podem fazer com que o desenho, né, seja entendido como uma proposta científica também, né, para a inclusão. No nosso próximo slide, eu vou trazer de forma bem rápida como o desenho universal ele é compreendido, como ele é construído. O desenho, então, ele é construído por meio de princípios,
de diretrizes e de pontos de verificação. Então, aqui eu vou só abrir um pouquinho, trazer um pouquinho de cada um como exemplo para vocês. Então, os 3 grandes princípios que norteiam são o princípio do engajamento, da representação e da ação-expressão. O princípio do engajamento é a questão, muitas vezes, afetiva, é a questão do entendimento e do entusiasmo desse professor em sala de aula, é uma questão que pode envolver atenção, esforço, o próprio ambiente, como esse ambiente é pensado, como a gente pode oferecer suporte para que essas pessoas possam aprender, para enfrentar também os desafios em sala de aula. No princípio da representação, nós temos aí algumas redes, né, de reconhecimento. A gente está pensando na acessibilidade, na clareza e no novo conhecimento. O que significa isso? Fazer com que a gente possa interagir com conteúdo que seja flexível e que não dependa de um único sentido, como a visão, por exemplo. Então, trazer formas diferenciadas de explanar o conteúdo para os estudantes, que possa ser visual, mas que possa ser auditiva, mas que possa ser de forma escrita. Então, essa variedade faz com que a gente possa levar, né, a acessibilidade também. Comunicar-se por meio de linguagem que cria um entendimento compartilhado, ou seja, com clareza. Fazer ali um perfil dos estudantes da sala e também entender qual é a linguagem que vai atingir determinados alunos, determinada classe, e não, muitas vezes, atingir outras, né? Construir significados para gerar novos entendimentos. Aqui a gente pode também falar, não só propriamente, mas pode falar dos conhecimentos prévios, que devem ser considerados, e das particularidades de cada deficiência. Como, por exemplo, vou trazer aqui, que é o exemplo mais claro que eu trago, a cegueira. Eles têm toda uma questão de particularidade por aprender a escrita por braille e ter uma diferença da tinta para o braille em relação ao tamanho dos textos. Então, essa é uma particularidade, essa é uma questão também que a gente deve levar em consideração nesse momento. Por fim, a ação-expressão, que é o último dos princípios, né? São 3 os princípios. A ação-expressão, ela leva em consideração essas redes estratégicas e também a avaliação de aprendizagem. Como eu mencionei para vocês, ali a gente pode pensar em variedade, em comunicação, em funções executivas, porque muitas vezes, principalmente, vou também puxar para o meu exemplo, professora de matemática, quer fazer uma avaliação, vai fazer uma avaliação escrita, única e exclusivamente escrita e objetiva. Ela pode fazer essa avaliação por meio de seminários para algumas classes? Pode. Mas será que ela está pensando dessa forma? O uso, né, da fala no momento da aprendizagem, ela é uma outra função cognitiva, a fala. E muitas vezes a gente acaba desconsiderando. Então, essa é uma possibilidade ali na ação-expressão, claro, né, não pensando que ela é só propriamente a questão das avaliações, né, do processo avaliativo. Ela vai para além, mas são ferramentas que a gente pode utilizar também para trazer essa avaliação de aprendizagem de uma forma que possa ser acessível também nas mais variadas condições. Passando aqui, lembrando, né, pessoal, essa explanação que eu trago, ela é pincelada alguns detalhes, né, algumas questões iniciais sobre o desenho universal. A gente precisa e deve, né, expandir o nosso entendimento, expandir os nossos estudos também. Aqui são alguns pontos para a gente começar a ter uma ideia e começar a refletir né, trazer o desenho universal para a nossa realidade. Mas temos aí um caminho pela frente. Aqui eu trouxe para vocês, em relação apenas aos pontos de verificação, né, apenas o princípio do engajamento. Então, vamos trazer um exemplo. Por exemplo, desperte entusiasmo e curiosidade para aprender. Como é que o professor pode fazer isso? Aí existem os pontos de verificação. Esses pontos vão trazendo dentro, né,
dessa diretriz alguns direcionamentos. Então, como é que ele diz que a gente pode despertar o entusiasmo? Otimizar a escolha individual e a autonomia, né, fazer projetos, por exemplo, em sala de aula. Otimizar a relevância, o valor e a autenticidade, como, por exemplo, trazer várias fontes de informação. E minimizar as ameaças e distrações, envolver todas as discussões possíveis dentro da sala de aula, não trazendo, né, o exemplo de um apenas ou de outro, mas podendo expandir. Claro que aqui a gente poderia trazer os pontos de verificação de cada uma das diretrizes, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue avançar muito a fundo em cada uma delas. Então, essa, digamos, seria a sequência. Nós temos os princípios, que são 3, depois nós temos as diretrizes, que são 9, e para cada uma dessas diretrizes, nós temos os pontos de verificação. Então, claro que vale e é necessário um estudo mais aprofundado para que a gente possa ter clareza, né, e possa começar a aplicar e a entender também o desenho universal para aprendizagem. Na sequência, eu trago para vocês uma ideia de uma formação, né, de uma prática inclusiva em sala de aula do ensino regular e a proposta de se pensar 3 grandes pontos para essa prática ser inclusiva e trazer aí o desenho universal. Então, quais seriam esses 3 tópicos, essas 3 dimensões que uma prática inclusiva poderia ter? Como eu lembro para vocês, né, lá do 3º slide, esse não é um caminho único, essa não é uma única direção, é apenas uma forma, né, que a gente pode conduzir e pode pensar, trazendo também o desenho universal. Então, primeiro, a pesquisa. Segundo, o currículo e o desenho universal. E o terceiro, o olhar sensível do professor. O desenho universal está no 2º ponto, mas ele se entrelaça em todos os anteriores. Então, a gente pode pensar a pesquisa no desenho universal, o currículo e o olhar sensível do professor, todos incluídos ali nos princípios, nas diretrizes e também nos pontos de verificação do desenho. Então, como é que isso poderia acontecer? Próximo slide, por favor. Primeiro, ali no ponto pesquisa, na dimensão que a gente chamou de pesquisa. O que é ser um professor pesquisador estando na escola? Primeiramente, ser um observador da sua realidade. Quando você entra na sala, seja ela uma sala que tenha pessoas com deficiência ou não, você faz um mapa. Você busca entender que realidade é essa, que linguagem que eu posso trazer, que forma que esse conteúdo vai poder afetar esses estudantes ou não. Segundo ponto, aqui eu trago um exemplo que é próprio da matemática, mas acredito que para qualquer uma, né, das áreas de conhecimento é possível, que é procurar uma sociedade ou uma associação a qual se filiar. Por que isso, né? Por que é interessante a Sociedade Brasileira de Educação Matemática? Como eu mencionei lá no início, é na sociedade que a gente tem grupos variados que, por exemplo, estudam a educação inclusiva, que proporcionam tanto materiais escritos, como encontros que vão trazer para o professor, tanto poder explicar a sua prática, como também entender pela prática dos outros professores como a educação inclusiva pode acontecer. Então, essas sociedades, elas têm, né, essa potencialidade. Visitar e fazer os cursos do AVAMEC. O AVAMEC é uma plataforma do Ministério da Educação que traz infinitos cursos dos mais diversos temas, que são gratuitos, que podem ser feitos online e que, claro, não é um aprofundamento geral em cada temática, mas serve, né, para uma elucidação, serve para começar a entender essa ideia da perspectiva inclusiva ou de vários outros assuntos também nessa direção. E, claro, empreender leituras de periódicos científicos. E aqui eu trouxe alguns, né, pelo QR Code, que seriam interessantes. A Revista Brasileira de Educação Especial, a Revista Brasileira de Alfabetização, a Revista Brasileira de Educação e, por fim, lá o QR Code do site do AVAMEC,
para vocês terem acesso, né, a esses muitos cursos que podem, que vão, com certeza, né, alavancar o conhecimento de vocês, o entendimento, né, sobre essa temática e muitas outras também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está aqui. Eu trouxe, em especial, novamente, os 3 princípios aí do desenho e pensar o currículo, né? Porque dentro desses 3 princípios, para cada um desses princípios, a gente pode pensar aí uma palavra. No caso, o engajamento é o porquê da aprendizagem. Então, ele é o porquê, né? A interação indiscriminada, a motivação para a aprendizagem, levar em conta a emoção, a afetividade e as atividades acessíveis, que podem ser das mais variadas possíveis, como eu citei aqui anteriormente. Eu posso proporcionar uma aula, uma avaliação para esses estudantes do tipo seminário, para que eles não precisem propriamente escrever, fazer a questão por escrito, mas que possam explicar. Por que isso será que vale a pena? Em sala de aula, durante algum tempo, no estado a gente fez a recuperação paralela, ainda faz. Então, eu fazia a recuperação paralela, a avaliação normal por escrito, e na recuperação paralela, esses estudantes vinham até a carteira e me explicavam as questões. E na fala, pela fala, nós conseguimos captar muito que a escrita não dava conta. Então, só esse exemplo já faz a gente entender como essas nossas, muitas vezes, né? Eu entendo que a avaliação é só escrita, então vou fazer só escrita. Então, a gente tem que romper também com esses padrões, né, que nós temos para poder alcançar o maior número de pessoas e a aprendizagem delas, né? Já na representação, é o que da aprendizagem. Então, são diversas representações, percepções, linguagens diferentes, possibilidade de interconexões de conceitos, que é o que a gente ainda tenta fazer com a interdisciplinaridade, que não está mais tão em voga, né? Mas conectar o conceito. Se o estudante ele se dá melhor em geografia, se aquela sala se dá melhor em geografia, quem sabe na disciplina de matemática eu não possa trazer algum exemplo que traga a geografia também para conversar, para que isso fique mais motivador, para que isso fique mais acessível para a linguagem também desses estudantes. E no último, que é o ação e expressão, é o como da aprendizagem. E ali eu trago novamente, né, a avaliação da aprendizagem, a diversidade na maneira de explorar as informações e compreender como se dá a aprendizagem, que muitas vezes, em muitos cursos de licenciatura, a gente não chega a compreender, né? Sai formado sem compreender como é que o aluno aprende. A gente não tem, muitas vezes, esse entendimento, né? Então, esse seria o segundo ponto, propriamente, vamos dizer aí, do currículo, e do desenho também. No terceiro ponto, é uma questão, na terceira dimensão, que seria o próximo slide, é um ponto muito importante também. Primeiramente, a gente vai dizer que é o olhar sensível do professor. No próximo slide, por favor. O olhar sensível do professor, ele vai para além de qualquer conceito, de qualquer graduação, de qualquer tipo de formação continuada e inicial que ele tenha. Porque é o olhar de chegar na sala e entender qual é o perfil dessa turma e desses estudantes. Qual é a diversidade que eu tenho aqui? Que comunidade que eles moram? Da onde que eles vêm? Como é que eles chegam à escola? Que idade que eles têm? Porque muitas vezes, dependendo da sala de aula, são variadas idades ali e a linguagem, ela precisa acompanhar também. Segundo, levantar as possibilidades de ação. Tendo o perfil da turma, o que eu posso fazer? Eu vou chegar para o professor da educação especial, eu vou construir meu planejamento com ele, eu tenho que conversar com a EE, eu preciso pedir ajuda para a coordenação, essa classe precisa de um apoio, o que vai fazer com que a gente consiga trabalhar melhor e fazer com que o maior número de pessoas aprenda da melhor forma. Então, isso aí é um plano de ação que vai, né, para além do nosso planejamento. E como ponto central, e que eu vejo que é uma falta gigante, também pela minha experiência em sala de aula,
é o encontro pensado entre o professor de matemática, no caso, né, e da educação especial. Aqui a gente pode pensar professor de qualquer área de conhecimento e da educação especial. E, né, no caso, se não tem o segundo professor, o professor de AE. Qual é a conversa que eu vou ter com ele? Que entendimento que eu vou ter com ele? Se o meu estudante que está ali na classe comigo está tendo essa aula comigo e está na extra classe tendo o AE, como é que ele se comporta? Qual é que questão que ele coloca? Que forma que eu posso trabalhar e levar esse conteúdo da melhor forma, sendo que esse professor de AE e esse segundo professor têm a especificidade da educação especial, têm um entendimento sobre educação especial. E é nessa troca que o professor de área e o professor de educação especial, ambos ganham. Os dois, né, ganham nessa troca e muito mais ainda o estudante, né, que tá ali aprendendo. No próximo slide, então, a gente já está encaminhando para o final. Eu vou deixar um dever de casa que talvez seja aí por longos meses, né? Que são algumas questões para a gente pensar a educação numa perspectiva inclusiva. Eu vou colocá-los, né? Depois a gente pode também ver se tem dúvidas da internet, mas eu vou colocá-los justamente para que vocês levem isso com vocês, como um lembrete, né, como algo que vai ficar aí para que vocês possam refletir. O modo como a escola, e aí também a universidade, está organizada e financiada, corrobora uma economia de custos ou o florescimento de pessoas com deficiência com dependência complexa? Nosso planejamento baseia-se numa ética corponormativa ou numa ética do cuidado? Aquela que a gente tanto mencionou aqui, né? O modo como temos atendido a necessidade de cuidado de alguns estudantes com deficiência contribui para a sua emancipação e protagonismo ou com a sua infantilização e opressão? O cuidado que a gente direciona é para ir ao banheiro? Que cuidado é esse que a gente direciona a esse estudante? Enquanto profissionais de educação, temos contribuído com a produção de alguma dependência desnecessária? O que a gente tem produzido, né, e de que forma esses estudantes estão sendo, nós, enquanto profissionais da educação, estamos atendendo esses estudantes e estamos recebendo esses estudantes. E eu acho que outra pergunta aí, de que forma nós estamos afetando esses estudantes? São essas, né, as questões que poderiam, cada uma delas, gerar outra palestra, mas eu acho que é importante a gente colocá-las e ir refletindo, né? E produzindo reflexão para chegar numa ação diferenciada também. Na sequência, e realmente, né, para terminar, eu acho que fica um poema, né, uma poesia final que tem muito a ver com a condição humana, com a diferença como condição humana. E é de Carlos Drummond de Andrade. Ele nos diz o seguinte: igual ou desigual. Todos os amores são iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. E aí, com esse estranho ímpar, com essa condição humana que a gente precisa levar em consideração, eu finalizo a minha fala de hoje. Eu agradeço ao Instituto Federal, às professoras, né, que fizeram aqui o convite, e eu me coloco aberta às perguntas. É isso. Muito obrigada. Oi? Pode ser. Bom, Daiana,
Excelente explanação. Tu me deixou extremamente inquietada. E a ideia é essa, né? Eu vou precisar trocar de óculos várias vezes, que eu estou numa idade assim desafiadora. Então, hora eu enxergo de longe, hora eu preciso enxergar de perto. Assim, ó, eu fiz algumas anotações aqui. Com certeza não é no aspecto de querer que tu responda ou sinta-se pressionada, mas eu acho que é bastante interessante a gente pontuar algumas reflexões, porque eu acredito que estamos tensionando para uma virada histórica na educação, né? Então, assim, a educação especial, até pouco tempo atrás, enquanto segregacionista, com classes especiais, escolas especiais, um número reduzido de alunos para uma classe especial, e ela era substitutiva à educação formal. E com a lei, a política pública de 2008, ela vem romper com essa ideia, com esse paradigma, tensionando para que a gente venha para uma educação inclusiva, que estamos muito longe, né? Já são 16 anos e continuamos ainda na segregação e na inclusão e na integração, né? A gente continua com o mesmo olhar educacional, colocando o aluno com deficiência tutoriado pelo educador especial. Ainda não se rompeu essa mentalidade. E desde 2008, com essa política, o nosso sistema educacional brasileiro, ele se intitula inclusivo. Então, todo aquele que é docente, ele é docente de todos. Então, o aluno com deficiência, ele deixa de ser o aluno da educação especial. Né? Isso é algo que fere muito ainda essa frase construída historicamente, que o aluno com deficiência é aluno do AEE, é o aluno da educação especial. Até porque o AEE, ele entra enquanto serviço na política pública. Né? Ele não está descrito como uma docência, mas como um serviço. Então, é uma lei que veio, é uma política pública que nasceu para romper com uma ideia, mas em algumas coisas ela nos trouxe algumas armadilhas. Né? Ela é muito discutível, ela é muito frágil. O que a LBI de 2015 tenta dar esse contorno, mostrando a amplitude da educação especial na educação. Né? Uma vez que a gente fala sobre... Eu já não concordo mais nem com a nomenclatura educação inclusiva. Educação, educação, educação é para todos. Né? Romper essa mentalidade que a educação especial, a educação inclusiva, é educação. E todo aquele professor que hoje é docente, não é eu sou o professor de 30 alunos e mais 2 ou mais 1. Não, tu é professor dos 31, dos 32. Né? Então, esse rompimento de paradigma é algo que está sendo extremamente sofrido. E quando traz essa educação inclusiva para todos, essa inclusiva nem precisava mais. Mas ainda precisamos colocar os estudos, e isso é estudos da deficiência na educação, esse campo teórico que eu estou ficando muito apaixonada, né? Eu desconhecia, e eu fico muito feliz que existe um grupo de docentes de educação especial compreendendo as limitações, né? A psicologia rompendo muito com isso, auxiliando muito a sociologia, né? A filosofia, tem várias áreas do conhecimento que compreenderam que os estudos da deficiência na educação vêm exatamente para conseguir chegar numa educação inclusiva, para romper ainda a integração. E eu sou muito grata, a primeira vez que eu vi rapidamente foi da Luana Timon, do IFC, sobre o estudo da deficiência. E aqui no nosso instituto nós temos 2 colegas que são fortes nessa temática, a Ivani Voos e a Carla Garcia Luiz, né, que são ouro da casa, assim, que tem despontado muito nessas discussões e que tem me apresentado esse campo teórico que tem me apaixonado muito. E ontem, eu lendo um pouquinho do Saviani na curvatura da vara, veio... Então, assim, a tua fala
né? Ontem me debrucei novamente no livro dele, e a fala que tu traz hoje, novamente, vem fazer essa curvatura da vara. E eu vejo que o estudo da deficiência para tentar, né, vem para tensionar a superar essa a violência, né, da biologização. E a LBI vem trazendo essa questão da educação especial no quesito da formação docente, vem trazendo no componente curricular, ampliando essas discussões, trazendo a responsabilização na pesquisa. Então, assim, está muito além, está muito além desse pensar só no AE, né? Não desqualificando o AE, mas eu acho que é bem para além do AE. Eu vejo assim, como tu estavas falando, para que outros atores também se envolvam, se responsabilizem, se envolvam, isso faz parte também. E os estudos da deficiência, existem os estudos da deficiência, que é um campo, e os estudos da deficiência na educação, que é outro campo. Então, os estudos da deficiência, tem um grupo forte ali na UFSC, que é o NED, né, com a professora Marivete Gesser, com, né, outros, a professora Geisa Bock também, a Carla também participa, a Carla Garcia. Então, são estudos que trazem muito a questão feminista, que trazem esses modelos, o modelo de segunda geração, que fazem a gente compreender e sair da caixinha. Eu acho que é muito importante. Enquanto professores, sair dessa ideia de que sou professor dessa turma, mais um. Sou professor desses alunos, mais um. Então, acredito que isso é importante, mas também vejo a grande falta das licenciaturas nisso. Porque, enquanto professora de matemática, me vejo técnica em matemática e não professora de matemática. Eu fiz o questionamento, tenho um aluno cego e agora, no final do curso de licenciatura, justamente para perguntar, tenho um aluno cego, e agora? Se a minha formação não me deu sustento, como é que eu faço? E agora? Eu vou receber esse estudante? Claro, é um compromisso meu, eu sou professora. Só que receber esse estudante de uma forma, sem preparo, e trabalhar com ele como eu conseguia, porque foi isso que eu fiz, vou trabalhar como eu consigo, da maneira como eu consigo, criando material. Muitas vezes eu criava alguns materiais improvisados, totalmente improvisados. Muitas vezes, mencionei aqui da adaptação, foi a adaptação que eu fiz em sala de aula. Está se caminhando para flexibilização e redesenho? Está se caminhando, mas muitos professores estão trabalhando na lógica da adaptação, porque é como pode, porque muitas vezes a licenciatura também não dá o suporte que deveria, o conhecimento para a gente que deveria. É uma falha que dá para corrigir de imediato? Claro que não. Tem já acompanhei muitos cursos que estão progredindo nisso, mas a gente sabe que deve existir muito mais investimento para que temas como esse sejam educação inicial, né? Formação inicial do professor, que não seja uma aula extra, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, não precisa ser isso, né? Não precisa ser dessa forma, já que eu vejo também que a mudança só acontece quando a pessoa com deficiência chega na universidade. Então, quando as cadeiras da universidade recebem pessoas com deficiência, aí as licenciaturas começam a mudar. Enquanto não chega aí não tem necessidade de formar professor para trabalhar, para entender a educação especial. Então, esse é um ponto também que eu venho sempre falando e que eu acredito que vale a pena discussão e vale a pena reflexão também. Tu tocou assim num ponto muito importante sobre o desenho universal, sobre anterior a isso a adaptação, né, a flexibilização, de pensar, não é dar o jeitinho para aquele aluno, mas é pensar para a sala toda, né? Eu tenho um plano, um planejamento que é para chegar em todos os meus alunos. Não é pegar parte desse planejamento, dar um jeitinho para aquele aluno, mas que seja acessível a todos. E essa preocupação, essa falta de compreensão da progressão automática, como é comum fazer. Eu, como educadora especial, eu sou péssima em matemática, eu sou praticamente analfabeta. E
nessa dupla, né, de estar pensando um instituto federal, que cada curso são várias disciplinas, são vários componentes. Como um educador especial poderia dar suporte nas flexibilizações de todos, e inviabiliza, é impossível, né? E foge da lógica da sala para todos, de pensar a sala de aula para todos. E o quanto isso é, muitas vezes, negligenciado, achando que, no capacitismo, que o aluno não tem capacidade e vai para a progressão automática daquele aluno. Né? Exato. E aí isso me lembra muito a fala de uma professora da UFSM, que ela falava muito, os professores falam muito sobre dificuldades de aprendizagem, mas a gente tem que tocar na ferida da dificuldade de ensinagem, né? Os nossos professores saem de uma licenciatura, como tu disse, fragilizados na formação. E nos nossos cursos superiores, nos IFES, nas universidades, boa parte são bacharéis, que ainda não tiveram a licenciatura como primeiro curso. Professores. Então, o quanto é complexo essa compreensão. E isso eu fico muito feliz com a nossa PROEM, aqui do IFES, que tem essa compreensão da formação docente e dos servidores. Hoje nós já estamos no nosso 5º ciclo. Iniciamos em 2023, nós estamos em 2024. Penso que para o ano que vem a gente pode pensar num formato de oficina, algo mais, colocar a mão na massa, né? O quanto a nossa instituição ela está cumprindo com a lei de 2015 na questão formação docente para uma perspectiva de educação inclusiva. Estamos lutando aqui hoje. E poder ter esse material gravado e estar disponível no nosso canal, instigando, intencionando que os nossos docentes possam pensar a aula para todos. Então, assim, essa aula do desenho universal para aprendizagem, ela hoje se torna fundamental em todo o currículo. Eu penso assim, para que todos tenham sejam acessível nas suas disciplinas, né? O seu currículo. E como tu disse, a ética do cuidado, esse paradigma, a fala da Carla, ela me sensibilizou muito na palestra que ela falou. Quando ela tinha 6 anos em casa, a mãe dela estava colocando o sapatinho no pezinho dela, assim, filha, tu sempre precisará de alguém colocar o sapato no teu pezinho, mas nunca esqueça que é você que escolhe o sapato que quer usar. Achei tão profunda essa fala. Foi tão profunda, assim, e o quanto a gente negligencia que é falar pelo outro. E até fazer com que ele passe sem ter tido o acesso, né, o aprendizado. E passar, né? Essa pessoa vai passar de ano, mas fica a falha de quem? Né? A falha é da ensinagem. A pessoa passou, a gente não pôde avaliar se ela aprendeu, a maioria das vezes ela não aprendeu, mas se ela não aprendeu, a gente tem que pensar na ensinagem, né? Naquilo que foi ensinado. E aí a gente volta para a mesma questão. E essa da ética do cuidado, sim, a gente pode ampliar, né, muito a discussão, porque a gente tem que dar autonomia para que a Carla escolha o sapato dela, mas tem que estar ali cuidando. Alguém tem que estar ali colocando esse sapatinho, porque ela precisa disso para continuar, mas ela que vai ter a possibilidade de escolher o sapato. E aí a autonomia para escolher, o professor da sala de aula deve desenvolver. Pode desenvolver, né? E aí entra a interdependência, que foi outro conceito que a Carla trouxe, que também, me tirou o fôlego quando a gente vai pensar. Porque a educação foi calcada em cima desse pilar, né, da independência. Mas nós somos independentes. E aí traz a codependência. Um precisa do outro, né? Todos precisamos um dos outros. Então, esse paradigma que tu vem, esse campo teórico que tu vem trazer para nós sobre os estudos da deficiência na educação, ele faz todo sentido para romper com os velhos paradigmas e a gente adentrar, de fato, numa educação para todos. E aí a Mariana Rosa traz uma outra frase também que
encheu meu coração, mudar a escola para não mudar de escola. Né? E aí podemos pensar na evasão escolar, na repetência, o quão amplo é essas questões que precisamos dar luz, colocar o holofote, colocar o dedo na ferida e poder pensar educação de um outro, não mais para o mercado do trabalho, mas para o mundo do trabalho, como os nossos documentos, né, que originou nossos institutos federais, nos traz isso com muita clareza. Nós estamos aqui para trabalhar, para formar, para responsável com uma educação para o mundo do trabalho, que é para além de ser tecnicista, né, a pensar aquilo que tu está fazendo. E aí vem nós aqui em Florianópolis, cidade turística, a Ilha da Magia, e aí nós somos uma cidade acolhedora, nós somos uma capital acessível. E as nossas instituições, estou aqui na pessoa do Estado de Santa Catarina e nós aqui enquanto Instituto Federal. Como é que a gente está sendo responsável na formação dessas pessoas que daqui a um pouquinho estão no mundo do trabalho? Então, eu estou num campus que o eixo tecnológico é totalmente turístico, né? E estão sabendo lidar para a diferença? As frases ali que a gente colocou. É muito profundo. De poder sair da caixinha do 2 mais 2 é 4, já que a gente está falando de matemática, e pensar que isso é bem para além do 2 mais 2, né? Então, assim, estar com uma professora de matemática é um pouquinho complexo para mim, como eu te disse, eu sou uma analfabeta. E, voltando para os óculos, vencer o capacitismo. Será que a gente consegue? Vencer um capacitismo é uma tese, né? Não é uma pergunta. São várias frases anticapacitistas que eu trouxe, mas eu acho que para além de só as frases, é a atitude, né? Porque tu tem uma frase dita por um corpo, e esse corpo pensa, então é uma mudança realmente de pensamento. Quando tu colocou ali que a gente está numa mudança de paradigma na educação, que a gente está, né, nessa perspectiva, eu vejo que para o capacitismo, como opressão estrutural, é esse mesmo rompimento. Então, quanto a gente caminhou para romper e para estar ainda rompendo com o racismo. O capacitismo, vamos dizer que ele é muito, né, ele está chegando às nossas mentes, né, agora, porque nem sempre se falava. Então, é outro rompimento de paradigma, né? Então, para que um paradigma ele seja rompido, eu preciso construir conhecimento em cima dele. Para daí, com conhecimento novo, eu rompo o velho. Senão, não existe isso, né? Então, para eu poder romper com práticas que estão desse formato, eu preciso construir outras que possam romper com o anterior. Que é estudos da ciência mesmo, né? Estudos que a gente verifica na ciência. Então, essa é a possibilidade. A gente tem alguns caminhos? Já tem. Está aí a proposta do DUA, como eu falei, não é um caminho único? Não é, mas é um caminho. Então, segue por esse caminho e sempre, né? Eu acho que sempre, enquanto professor, não dá para parar de estudar nunca, né? Nunca. Muita gente que ainda vou em palestras e comento que não sabia, que não sabe o que é o capacitismo, que não teve acesso ainda ao desenho universal para aprendizagem. Culpa das pessoas? Não, daí é culpa de um sistema. É a formação inicial, é a formação continuada, é sim a busca pessoal da pessoa, mas eu acho que é esse caminho assim que a gente tem que trabalhar, é o caminho do conhecimento para romper, né? Romper essa ideia anterior, essa prática anterior que o racismo seguiu, vamos dizer assim, segue ainda, né? E nós temos toda uma luta com o capacitismo, que é também entendido como estrutural. Então, é um caminho, né, a ser seguido para a gente poder romper. Eu observo muito como foi construída a visão da educação especial. Acho que a construção histórica ela é importante para reflexão e para rompimentos. E acredito, quem sabe,
daqui a algumas décadas, não se fale mais em educação especial, fale-se apenas em educação. Estamos aqui cunhando esse espaço e eu quero agradecer ao Serfiad, a DAI, por ter acreditado, por ter convidado para a organização desses ciclos. Hoje já é a 5ª edição. Ano que vem temos mais um tempo aí para pensar e organizar e tensionar que nosso instituto, né, aproveite esse momento que a Proem tem destinado para a formação docente, dos técnicos, e para romper com essa ideia, e até mesmo de achar que precisam demasiadamente do educador especial em sala de aula, vendo que não, que a gente pode ampliar esse conhecimento, essas experiências, e trazer isso enquanto uma cultura institucional. Essa mudança de cultura institucional talvez seja o maior desejo do meu coração, é instituir uma cultura inclusiva dentro do nosso IFSC. Vamos sempre avante. Então, Eliane, temos questões? Para que as pessoas que estão no YouTube, né, possam escutar, né? Então, nós não temos questões propriamente ditas, mas temos muitos comentários, muitos elogios à sua fala, à sua reflexão, professora Daiana. As pessoas estão questionando como isso me afeta, né? E eu acho que isso é bom, né? Então, nós temos essas manifestações, não temos perguntas diretas, né? E eu gostaria de mencionar o quanto a reflexão que você nos trouxe hoje, professora Daiana, ela é aderente às defesas, às filiações que a nossa pró-reitoria de ensino faz, que é a defesa, sobretudo, de uma educação integral, omnilateral, que se ocupe de todos os aspectos da formação humana, né, e não apenas a preparação para o mercado de trabalho, que é o intuito do modo de produção capitalista que precisa ser superado, né? Então, com toda certeza, a sua fala, ela é muito aderente, né, o que você nos traz, além de ser importantíssimo, né, de grande valia para o campo da educação especial, é também para o campo da educação, para a área da educação como um todo, né, indo ao encontro do que a querida colega Luciana menciona, né, que não falemos, né, que no futuro não falemos de educação especial, mas que falemos de educação como um direito de todos e todas, né. Então, nós só temos a agradecer, o Departamento de Formação agradece imensamente o seu aceite, a sua generosidade, essa discussão tão rica, tão densa e tão profunda que você trouxe, né? Então, agradecemos imensamente e encerramos, então, essa transmissão. Muito obrigada.